Oi, gente, a paz do Senhor para você que me assiste. Tô aqui para gravar mais um vídeo, compartilhar com vocês mais um pouquinho do tesouro escondido, né? Compartilhando tesouros. E como eu disse lá no vídeo anterior, né, que eu falei que agora eu ia estar aqui no YouTube para poder gravar para vocês, compartilhar a palavra de Deus. Estou aqui. E como eu disse, né, que no vídeo anterior que Deus tinha algo que ele colocou no meu coração, era para me compartilhar, né? E realmente, sim, Deus colocou algo no meu coração que é dar continuidade em gravar os vídeos, entendeu? Só que agora, lendo uma revistinha, né, que tá escrito discipulado, claro que tá ao contrário, e aqui o título dela é Caminhando com Jesus. Caminhando com Jesus. E assim, ela tem uns ensinamentos que eu estudei quando eu estava em casa, o Espírito Santo botou no meu coração de eu estudar, então eu comecei a estudar. Então ela tem por etapas. Tá até a meia já marcada aqui já. Ela tem por etapas. Então a gente vai até o 6, tá bom? Então assim, vai ser 6 vídeos que, em nome de Jesus, eu vou conseguir gravar, vou conseguir fazer. Eu vou conseguir estar compartilhando aquilo que quando eu estudei, o Espírito Santo colocou no meu coração. Então quando a gente recebe algo de Deus, não é para ficar só pra gente, entendeu? Porque se me edificou, pode edificar você também. Então, assim, hoje, a partir de hoje, não é mais a tentação. Não estamos mais falando de 1 Coríntios, capítulo 10, que graças a Deus, aquele lá a gente finalizou. Então, hoje, a partir de hoje, o primeiro vídeo vai começar desse aqui, Caminhando com Jesus. E esse livrinho, ele fala sobre conhecer, o que significa conhecer a Deus, que é o que a gente vai estudar hoje, né? Que é o primeiro. Jesus, o Salvador, a pessoa do Espírito Santo, a palavra da verdade. Então, assim, tem muita coisa boa aqui, ó, que eu aprendi bastante. Entendeu? Que o Espírito Santo me deu bastante discernimento. Então, assim, eu quero poder compartilhar até que ele venha. Tá bom? Então, hoje é o primeiro vídeo que vai ser aqui, gravado agora aqui, postado no YouTube. Que agora eu vou ficar só por aqui, aquele vídeo lá depois vai sair de lado A. Eu esqueci de falar no vídeo anterior. Eu esqueci de colocar aqui, né, o negócio do YouTube, como as pessoas colocam o negócio do YouTube, no cantinho assim que fica do vídeo. Então, eis-me aqui, ainda bem que você conseguiu me achar, né? Porque eu sou meio atrapalhada com essas coisas. Eu tava editando o vídeo, eu falei, gente, eu esqueci de colocar o negócio do YouTube. Mas estamos aqui, ainda bem que você me achou. Então, é a primeira aula que nós teremos com o Espírito Santo hoje vai ser. O título é O que significa conhecer a Deus. A gente vai estar lendo essa parte aqui, ó. O que significa conhecer a Deus. Tá bom? E as Bíblias já estão aqui, tem duas aqui, porque às vezes nesse livro tem alguns capítulos que conforme eu for lendo, dá para ir no abrir, não vai dar para abrir sempre todos, né? Porque eu teria que toda hora pausar o vídeo e procurar, mas assim, acredito que eu vou estar sendo aqui direcionada pelo Espírito Santo, tá bom? Então a gente vai começar lendo o texto bíblico básico, que está lá em Efésios capítulo 3, versículo 17 e 19. A Bíblia está aqui. E a gente vai ler em nome de Jesus. Efésios, aí já até pulou, tá em Gálatas aqui. Misericórdia, ajuda aí, Jesus. Amém, eu achei. Vamos lá. Versículo 17 de Efésios capítulo 3. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. E agora a gente vai ler lá em 1 João 4, 12 e 15, que está na outra Bíblia, já que eu já deixei adiantado. Ninguém jamais viu a Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade. Isso, caridade. Nisto conhecemos que, estando nele e ele em nós, pois que nos deu o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. 15, o último. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Isso mesmo, e ele em Deus. E agora a gente vai estar lendo aqui, né, gente, o livrinho para a gente poder entender melhor. Vamos lá, o que significa conhecer a Deus?
ponto 1, que é o conhecimento. Vamos lá. Aceitar que Deus existe não é o suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Para alcançá-la, é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele, que foi aquilo que eu falei no vídeo anterior. Com Ele. O Senhor deseja que seus filhos o descubram diariamente pelo hábito da leitura da palavra e da oração. A nossa comunhão com o Senhor foi rompida com a desobediência de Adão e Eva, lá em Gênesis 3, do 1 ao 8. Mas a morte e a ressurreição de Jesus estabeleceu o relacionamento íntimo que estava perdido. Hoje temos livre acesso ao nosso Criador. Portanto, agora cabe ao homem estreitar essa relação. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui está dizendo que se a gente aceitar que Deus existe, não é o suficiente apenas aceitar que Deus existe, é preciso um relacionamento com Ele. Graças a Deus, assim, eu sou uma pessoa que eu nunca duvidei da existência de Deus. Eu cresci sabendo que Deus existia, entendeu? Apesar do meu afastamento, de não ter um compromisso com Deus, eu sempre fui uma pessoa que acreditei que Deus existia, eu nunca duvidei. Será que Deus existe? Eu nunca pensei isso, graças a Deus. Então aqui está dizendo que não só basta a gente saber que Deus existe, é preciso um relacionamento com Ele, sabe? E aqui fala sobre isso. 1.1. Conhecer e praticar. A palavra conhecimento é empregada principalmente para determinar a ciência acerca de determinado assunto. Conhecer a Deus, no entanto, é algo ético e prático, ou seja, a nossa conduta deve basear-se nos seus princípios. Cadê o princípio, gente? Os seus princípios. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente. Deve experimentá-lo em um relacionamento. Que está lá em 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Conhecer e praticar. Não é o suficiente eu apenas conhecer. Tá vendo que tem detalhes? Assim, não basta só eu saber que Deus existe. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Não basta só eu conhecer a palavra de Deus. Eu preciso praticar. Eu preciso viver. Então, assim, realmente tem muitas pessoas assim que não duvidam da existência de Deus, sabe que Deus existe, mas conhece mais do que eu e você junto. Conhece muito, mas não pratica, não vive. Entendeu? Então, assim, é tudo nos mínimos detalhes. Como disse que Deus nos observa nos mínimos detalhes. Então, se a gente se submeter a esses detalhes da palavra dele, esses detalhes que a gente sabe que precisa ter de relacionamento com Deus, tudo muda, faz toda a diferença. E a gente consegue ter entendimento, o Espírito Santo vai lá, abre a nossa mente, para que a gente não venha ser enganado futuramente, né? E diariamente também. E muito menos ficar, e até mesmo ficar assim com coisas do nosso próprio eu, né? Achando do nosso próprio eu. Vamos lá, no ponto, até aqui, vamos lá. Portanto, não basta dizer, ouvi falar que Deus é bom, ou eu li a Bíblia e nela está escrito que Deus é amor. Isso não basta dizer só isso. É preciso buscar uma vida de transformação, segundo a imagem de Cristo, e viver os ensinos da Sagrada Escritura. Glória a Deus. Que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler também. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sede cumpridores, tem que cumprir a palavra, não somente ouvintes, para que a gente não se engane um ao outro, entendeu? Vamos lá. Isso mesmo. Segundo ponto. Como podemos reconhecer o Senhor e experimentar da sua presença? Como Deus se revela a quem o busca de todo o coração? Vejamos algumas maneiras de encontrar-nos com Deus. Algumas maneiras, 2.1, nas Escrituras. Primeiro, nas Escrituras. Que eu até coloquei aqui, dependência. A Bíblia é considerada sagrada porque ela foi inspirada por Deus. Isto é, aqueles que a escreveram foram dirigidos pelo Espírito Santo a fim de que colocassem em prática, em palavras escritas, princípios e ensinamentos que levam a humanidade a conhecê-lo. A Bíblia é o cânon sagrado
do cristianismo. Literalmente, a palavra canon, em grego, significa haster. Gente, eu não sei direito não, tá? Mas eu tô lendo. Vara ou régua. Determina o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Isso mesmo. A Bíblia possui registro que determina o padrão de vida e a prática da tradição cristã. A Bíblia possui o registro que determina o padrão. Glória a Deus, né? Esse foi o primeiro ponto nas escrituras, né? Que é o costume de ler a palavra de Deus. Eu sei que não é fácil, porque nos outros vídeos também eu já contei que eu já tive várias experiências assim que eu não conseguia. Que é os sábados, né? Eu todo dia... Eu vou contar de novo aqui rapidinho, vou falar. Os sábados, né? Eu sempre gostei, assim, me interessei de aprender mais a palavra de Deus. Queria aprender mais sobre a palavra de Deus. Aí todo sábado eu colocava o celular para despertar, fazia tudo correndo, fazia almoço, tudo almoçava correndo. Aí quando dava umas meio-dia, 1 hora, eu colocava o celular para despertar e sentava lá no sofá, pedia para Deus sentar do meu lado. E realmente ele sentava do meu lado. E quanto mais eu estudava, assim, mais eu aprendia. Tinha dias que eu ficava de 1 hora da tarde até umas 5 horas da tarde. Então, assim, e Deus ali falando, eu não tinha tanto entendimento. Ainda não tenho tanto. Ninguém nunca terá tanto entendimento, todo o entendimento. Mas, assim, eu não tinha tanto quanto, assim, Deus abriu a minha mente hoje mais, né? Eu tô mais, assim, experiente, mais resultado do relacionamento que eu tenho com Deus. Então, assim, antes eu não tinha tanto, então eu só lia e chorava, eu compreendia, aquilo mexia comigo aqui dentro de mim. Então eu lia e eu chorava e eu entendia tudo, entendeu? Então, assim, é muito importante. Então, o primeiro ponto aqui é nas escrituras, que é a prática da leitura da palavra de Deus. Vamos lá, segundo ponto, em Jesus. Em Jesus. Vejamos algumas maneiras de encontrar-se com Deus. Como encontrar com Deus? Na leitura da palavra, segundo, em Jesus, é claro. Não tem como, né? Essa parte aqui é o que eu tô fazendo aqui agora. Glória a Deus. E a gente vai ler, ó. Eu até coloquei aqui o caráter. Jesus é o caráter de Deus encarnado, que foi quando ele veio aqui na Terra. Jesus é realmente o próprio caráter de Deus encarnado para nós, né? E eu vou estar lendo aqui. Os relatos sobre Jesus podem ser observados principalmente nos 4 evangelhos, nos quais vemos as declarações que os autores fizeram sobre o Mestre, e nas cartas paulinas, nas quais o apóstolo Paulo tratou de temas revelantes para a Igreja de Cristo e explorou assuntos acerca do Messias. Por exemplo, nesses relatos lemos que Jesus afirmou ter o poder para salvar-nos do pecado e da morte, declarou ter vindo do céu e que retornaria de lá no final dos tempos para julgar a todos. Mais uma vez, entregou seu corpo para que tivéssemos vida eterna, assegurou ser o Filho de Deus e ter a mesma natureza do Pai, como o próprio Jesus disse: eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê ao Pai. E realmente, não tem como olhar para Jesus e não ver o caráter de Deus. Entendeu? Não tem como olhar para Jesus e ver o caráter de Deus. Então, assim, a segunda coisa que nós aprendemos aqui para conhecer a Deus é em Jesus, né, gente? Que é só olhar para Ele que a gente consegue desmensurar tudo aquilo que Ele representa para nós. Em nome do Senhor Jesus. Ó, a partir disso, a partir disso, podemos construir nossa identidade como a do Filho de Deus. Ao imitá-lo, construiremos um caráter muito aprazível do Senhor. Glória a Deus. E a terceira parte, como conhecer a Deus na palavra, na prática da palavra, em Jesus e agora em seus atributos. Vamos lá. Conhecemos o Senhor também por meio dos seus atributos, os quais se classificam em morais e divinos. Atributos divinos. O Senhor revela-se como todo-poderoso, Deus de unidade, ser espiritual, eterno, imutável, onipresente e onisciente. Atributos morais. Agora é o atributo de morais. O Senhor também se manifesta por meio de emoções e sentimentos como o amor, a tristeza e a ira. Atributos morais do Senhor também se manifesta. Exatamente. 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 Porque, assim, aqui está falando que Deus se
se manifesta através de emoções, sentimentos, amor e ira e tristeza. Ele se manifesta realmente através dessas 3 coisas aqui, 3, 4, 5 que a gente acabou de ler aqui. Tem alguns versículos aqui explicando que é pra gente ir, mas pra gente acelerar mais, eu não vou abrir, entendeu? Aqui agora, pra gente poder ler. Vamos lá pro primeiro, segundo, terceiro, vamos lá pro quarto. Isso, a quarta parte de como conhecer a Jesus. De como conhecer a Deus, que é só um só, né? Mas vamos lá pra gente entender. Nas circunstâncias. Agora nas circunstâncias. Eu vou ler aqui. O conhecimento de Deus também pode vir por meio das circunstâncias, diante das dificuldades, por exemplo. O Senhor proporciona o escape e responde às nossas orações. Quando conhecemos aquele que pode nos socorrer, descansamos e confiamos nele, independente das circunstâncias. Por essa razão, devemos servir a Deus além dos problemas. Nas circunstâncias também é possível conhecer a Deus, porque Deus também trabalha nas circunstâncias. E a gente vive disso, né? Então, assim, aqui fala que é possível a gente conhecer a Deus nas circunstâncias. Não é só em outras partes. Deus também, ele trabalha nas circunstâncias. Deus também age nas circunstâncias. Então, assim, é possível também crescer nas circunstâncias, se aproximar de Deus nas circunstâncias. É possível Deus se manifestar a você através das circunstâncias. Os problemas, quer dizer, as circunstâncias, os problemas, não impedem de Deus agir na sua vida, entendeu? Que é o que está dizendo aqui. Vamos lá, ó. Agora a gente vai ler aqui, né? Porque foi a parte que a gente terminou de ler aqui agora, que é nas circunstâncias. Eu vou fazer questão de ler essa parte aqui que está indicando, do indício aqui tá indicando para poder ler na Bíblia, que está em Jó, capítulo 1, versículo 21. Em tudo isto, Jó... Não, 1, eu tô lendo 22, é 21. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Jó enfrentou realmente umas circunstâncias que eu acredito que eu acredito não, tenho certeza, que eu, não é que eu iria blasfemar, mas pra mim não ia dar, porque eu fico imaginando, às vezes até conversei com meu irmão, eu fico imaginando as coisas que Jó passou. Sabe, a gente lê, mas a gente não via ali que ele tava passando. Entendeu? Quando fala que ele raspava o negócio com telha, que as pernas, o corpo dele, eu até gaguejando, o corpo dele aberto com aquelas feridas com bicho. Já pensou, tá? Ver assim, meu corpo com um bicho andando no meu corpo ali. Gente, acabar de ter perdido os filhos, assim, o luto, com enfermidade, com tudo, e mesmo assim, ser fiel a Deus. Eu falo nessa palavra que o diabo, ele se estrepou nessa parte, né? Nessa parte não, antes disso, antes dessas coisas acontecerem, né? Que foi Deus que permitiu, que lá na parte, eu vou tentar lembrar um pouquinho, que Satanás veio de rodear a terra. Ele se apresenta diante de Deus, aí fala, claro, e Deus dá testemunho, quer dizer, vistes o meu servo Jó? Não há homem na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo fala, né? Só pra gente entender. Claro, o Senhor dá tudo pra ele tem tudo que quer, porque o Senhor dá tudo pra ele. Aí Deus fala, Deus já sabia que Jó ia envergonhar a Satanás, porque isso aqui, Satanás foi envergonhado, porque Jó, independente de tudo que ele passou, ele não negou ao nome do Senhor. Então eu só imagino, só para vocês entenderem, eu imagino Deus assim, né, no trono. Ele já sabia, né, que o diabo ia vir. Eu imagino, fico imaginando. Imagine Deus falando, vendo que Satanás está vindo, né? Vistes o meu servo Jó? Aí o diabo lá, né? Não há homem na terra como ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, assim, o diabo falando, claro, você dá tudo pra ele, né? Aí Deus foi lá e permitiu que ele tocasse nos filhos, nos bens. Então, assim, Deus já sabia que Jó não ia negar. Então, ele permitiu que Satanás tocasse pra Satanás ver, entendeu? Então, assim, eu até escrevi isso sobre essa palavra no meu Instagram. Então, assim, nas circunstâncias, entendeu? É possível, nas circunstâncias. Jó passou por todas essas coisas que eu acredito que eu não, de maneira nenhuma, eu ia conseguir passar, entendeu? Então, assim, nas circunstâncias, Deus vai provar a gente nas circunstâncias. Como eu escrevi lá no post, agora eu vou falar,
Esteja pronto para quando Deus quiser envergonhar o diabo através da sua vida. Eu não sei se vai ser pela dor, eu não sei se vai ser algo que Deus vai te tirar, alguma circunstância que Deus vai te permitir passar. Mas em todo momento assim, quando a gente está disposto mesmo para Deus, quando a gente se entrega, Deus às vezes permite sim que a gente passe por algumas provas para que o diabo seja envergonhado. Então assim, esteja pronto. Entendeu? Se prepare. E pra mim também, porque é primeiro pra mim. Deus falou pra mim, se prepare. Eu vou querer envergonhar o diabo através da sua vida. Então esteja pronto. Ele diz pra se preparar, ele não diz como ele vai fazer. Entendeu? Então assim, não tô falando por medo. Independente se for pela dor, se for pela... Eu não sei, a gente nunca sabe, né, como Deus vai fazer. A gente sabe que ele vai porque ele fala que vai, mas ele nunca diz como. Então assim, independente de como será que Deus envergonhar o diabo através da sua vida, esteja disposto a passar por isso. Porque nesse momento mesmo de dor, talvez, eu não sei, Deus vai estar com você. Assim como ele esteve com Jó e depois restituiu tudo em dobro, né? Porque Jó não negou o nome dele. Tá bom? Então, nas circunstâncias, Deus também trabalha. E agora a gente vai estar lendo. Agora a gente vai estar lendo a parte aqui do 3, né? Ponto 3. Maneiras de conhecer a Deus. Maneiras. A gente conheceu alguns atributos. Agora a gente vai conhecer maneiras de conhecer a Deus. Eu vou estar lendo aqui para vocês. A infinitude de Deus ultrapassa a capacidade humana de compreendê-lo integralmente. Não podemos defini-lo, descrevê-lo ou colocá-lo dentro de uma categoria, pois o Senhor é infinito em sua natureza. No entanto, Deus dá ao homem a oportunidade de conhecê-lo e de se relacionar com ele. Glória a Deus. A primeira agora. Conhecer pessoalmente. Vamos lá. É preciso conhecer a Deus nas experiências pessoais diárias, que foi o que eu falei, o relacionamento, a oração, o jejum, tudo isso nos aproxima de Deus. Vamos lá. Experiências pessoais diárias. Tais como a oração, viu? A oração, o estudo das escrituras e a prática dos ensinos bíblicos. Estudo das escrituras, que é o que nós estamos fazendo aqui, e a prática, né? Que é a prática que é quando eu não tô aqui no vídeo, entendeu? Que aqui eu tô falando, mas a prática mesmo é quando eu não tô aqui. Aqui a gente tá estudando, mas a prática é quando isso aqui, ó, quando apaga tudo aqui, entendeu? Que aí Deus vê lá quem é eu e também quem é você. 2. Segundo ponto, o conhecer de Jó. A gente acabou de falar de Jó. Ó, lembremos-nos de Jó, que teve uma grande experiência pessoal com Deus, a qual enriqueceu a sua fé. Intensificou a sua intimidade com ele. Após essa experiência, seu relacionamento com o Senhor aprofundou-se. A experiência que já teve com Deus foi profundamente marcante para ele, com certeza. Embora nossas lutas e dificuldades também nos conduzam a um relacionamento com o Senhor, é impossível esclarecer que não precisamos padecer como Jó. Vou ler de novo. É importante, não é impossível não. É importante esclarecer que não precisamos padecer como Jó, para usufruirmos de uma comunhão íntima com ele. Não obstante, ao ler essa história, retiramos dela, da palavra de Deus, ensino valioso acerca da relação do homem com o seu Criador. Entendeu? Não é necessário padecer como Jó padeceu, ter bichos na carne, perder filho, tudo de uma vez. Não é necessariamente isso, entendeu? Mas dá pra gente entender que independente, que mesmo assim, não precisa ser exatamente viver o que Jó viveu, obviamente, graças a Deus. Mas que é necessário também, mesmo assim, buscar um relacionamento com Deus. Como é bom conhecer a Deus, gente. Se eu estiver falando um pouquinho rápido, me desculpa, é porque quando eu começo a falar, assim, eu sou muito quietinha, nervosa, um pouquinho tímida. Mas quando eu começo a falar, eu vou atropelando as palavras uma em cima da outra. Mas eu vou me controlar e vou tentar falar devagar, tá, gente? Então me desculpa, porque é tudo muito novo pra mim. Mas vamos lá, Deus está aqui comigo, o Espírito Santo também. Terceiro e último ponto. Conhecer intimamente. Também precisamos conhecer a Deus intimamente, ou seja, a partir do nosso interior, seguindo exemplos de pessoas como Paulo, que afirmou que servia a Deus de todo o coração, Isaías, que relatou que seu espírito ansiava por Deus logo cedo, e Davi, que bendisse o Senhor com tudo que havia nele. Portanto, conhecer a Deus em espírito
É permitir que o Espírito Santo se mova em nós intimamente. É permitir, tem que permitir que o Espírito Santo se mova em nós intimamente, fazendo com que o nosso coração se encha do amor e da adoração, da devoção, da honra e do respeito ao Senhor. Adorar em verdade é adorar com todo o nosso coração, com tudo que temos em nossa mente e de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Responder apropriadamente às verdades dela. Assim, adorar em espírito e em verdade envolve honrar e adorar a Deus por meio da vivificação do seu espírito de acordo com as sagradas escrituras. Glória a Deus. E eu até escrevi aqui que Deus quis se revelar, entendeu? Adorar em verdade. Assim, Deus quis se revelar para nós através da oração, sabe? A oração, o jejum, a prática da palavra, a palavra de Deus. São, assim, eu vou dizer atributos. São coisas que Deus nos deixou aqui na Terra para que através delas, através de orando, jejuando e lendo a palavra, a gente possa conhecer a Ele. Já pensou se não existisse a possibilidade de ler? Se não fosse necessário o jejum, se não existisse o jejum? Se o jejum não tivesse incluído no vínculo de nos levar a ter um relacionamento com Deus? Ou a oração, então, porque a oração é uma conversa, sabe? A oração é uma conversa que a gente faz com Deus. Tem tanta gente que fala que não sabe orar. Não é que a pessoa sabe orar. Assim, conversar, a gente conversa com todo mundo, né? Assim como eu tô conversando com você, porque isso aqui é uma conversa também. Mas assim, com Deus a gente conversa. Mas as coisas que a gente fala para Deus, a gente não fala para mais ninguém. Entendeu? Com Deus é diferente. Então, na hora de se apresentar diante dele e orar ali, que é uma conversa, a gente fica querendo procurar palavras porque não sabe o que dizer. Entendeu? Mas eu quero te dizer que a oração é apenas uma conversa sincera, que você tem que dizer tudo aquilo que está sentindo. Que você tem que dizer para Deus o seu estado atual. Glória a Deus. O seu estado atual. Senhor, eu tô assim. Entendeu? É uma conversa sincera. Não precisa procurar a palavra, como disse o louvor de Valesca Maísa. Não é formalidade, é intimidade. Ele é o teu pai, é só chamar. Não é formalidade, não precisa formar as palavras. Uma coisa que Deus falou comigo, quando eu estava com muita dificuldade, bem no começo de começar a gravar os vídeos, ele disse para mim assim, você não precisa enfeitar, não enfeite as palavras. Não enfeite as palavras. Apenas diga a minha verdade, não precisa enfeitar. Porque eu não sei se você me entende, tem uma forma que Deus fala com a gente de uma forma. Deus tem uma forma de falar comigo, assim, digamos que ele é meio doce, assim, de falar comigo. Assim, ele é Deus, mas na forma como Deus trata com cada um. Então, assim, Deus tem uma forma de falar com você e uma forma de falar comigo. Então, a forma como ele fala comigo é meio que docio, assim. Então, assim, eu queria gravar o vídeo falando, não, mas da forma... Aí Deus falou, não enfeite as palavras. Não que ele esteja enfeitando, porque ele é Deus, ele sabe como falar comigo. Mas eu queria que fazer igual, sendo que ninguém é igual a Deus. Ninguém é igual a Deus, né? Então, assim, ele disse para mim, não enfeite as palavras. Apenas repita. Fala o que eu te mandei, fala o que eu falei aqui dentro com você, não enfeite. Fala a minha verdade, porque, assim, não dá mais para ficar enfeitando, nunca deu, né? Mas as pessoas às vezes fazem, ficar enfeitando as palavras. Ah, mas não tem mais, não enfeite. Então eu tô aqui e não tô enfeitando mais palavras. Depois desse dia eu falei, tá bom, Senhor. Enfeitar a palavra que eu falo não é desviar daquilo que Deus falou comigo, entendeu? Mas é, sei lá, uma forma de... Entendeu? Então, não, é minha verdade. Fala da minha verdade. Eu quero que você fale da minha verdade. Então, assim, eu tô aqui hoje falando da verdade de Deus. Pra você. Pra que a gente venha crescer na verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. 3.3. Conhecer pela natureza. Eu disse que era o último, não era não. Lembrei agora, tá aqui. Conhecer ele pela natureza. Pela natureza. Vou ler aqui. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz que Deus tomou a iniciativa de revelar-se à humanidade. Através da natureza, por exemplo. O homem torna-se ciente da existência do Criador. Isso aqui é incrível. Pois pode contemplar seus atributos na criação. Então, assim, Deus fez questão de se revelar. Ele poderia fazer a gente e ficar lá em cima mudo. Entendeu? Só fazer e deixar lá. Só nos observar. Entendeu? Mas não, ele procurou meios. Procurou não, ele criou meios de que a gente pudesse conhecer ele, que é a oração, o jejum, como eu já falei.
entendeu? Então, assim, através da natureza. Quando a gente olha para o sol, tudo foi Deus que criou. Então, tudo revela a glória de Deus. Então, olhando para essas coisas, a gente consegue ter ciência, entendeu? Da existência de Deus. Foi Ele que fez. Olhando para mim agora aqui gravando um vídeo, você me vendo agora, foi Deus que me fez. Foi Deus que te fez. Então, assim, isso é muito bom, entendeu? De se entender. Pela natureza. E outra aqui é conhecer pelo seu nome. Esse aqui é tremendo, conhecer pelo seu nome, Pedro. O nome de Deus representa seu caráter revelado ao homem. Vejamos alguns nomes pelos quais o Senhor é conhecido nas Sagradas Escrituras. Primeiro, Elohim. Eu disse Pedro por causa do que eu lembrei agora do resumo que a gente vai fazer para poder entender melhor como conhecer a Deus, né? Que é o título do que a gente está estudando hoje. Vamos lá, primeiro. Conhecer pelo seu nome, Elohim. Por meio desse nome, Deus manifesta-se como o Criador. Adonai. Esse nome está relacionado ao ser soberano que governa e tem o domínio sobre tudo e todos. Jeová. Esse nome significa eu me manifestei, ainda me manifesto e me manifestarei. Então eu poderia dizer, ele se revelou, ele se revela, ele ainda se revela e ele se revelará. E o eu, que é aquele que a gente combina com o El Shaddai. Então, assim, essa palavra é usada em combinação com outras que revelam a maneira como o Senhor era conhecido pelo povo, El Shaddai. O Deus que é suficiente para suprir as necessidades do seu povo. Embora consigamos ver as obras de suas mãos, não somos capazes de dimensionar a grandeza do Criador. Eu queria até falar isso aqui até bem detalhadamente, para a gente terminar essa parte aqui. Qualquer definição intelectual acerca de Deus é limitada, afinal, ele é infinitamente maior do que qualquer palavra que tente descrevê-lo. Glória a Deus. O resumo, para a gente poder entender melhor de Pedro, eu vou deixar para o final. Para bem daqui a pouco, quando a gente for fechar, terminar, eu vou deixar para o final. Vamos lá, na parte do 4. O Deus da Bíblia. Único e verdadeiro. Vamos lá, vamos ler. Vamos ajeitar. A criatura deseja encontrar-se com seu Criador, mas ela nem sempre o busca da maneira correta. Muitas sequer o procuram. Enquanto muitos buscam o ser divino que criou tudo e todos, no caso Deus, outros tentam negar a sua existência e aplicam a criação do homem e a origem do universo desconsiderando o fato de ele ser o criador de todas as coisas. Assim surgem teorias como o ateísmo, o panteísmo, o agnosticismo e o politeísmo. De alguma maneira, algumas negam a existência de Deus e outras o enxergam de maneira distorcida. Aí aqui está explicando um pouquinho sobre o monoteísmo. Eu vou estar lendo rapidinho. Ao contrário dessas teorias, o cristianismo é uma religião monoteísta. Isto é, crê somente em um único Deus, aquele que enviou seu Filho em favor de muitos. Claramente podemos verificar nas seguintes passagens bíblicas. Tudo isso foi na passagem bíblica está escrito. Tudo isso foi mostrado a vocês, tudo que aconteceu. Tudo isso, cadê? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviastes. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Glória a Deus. E aqui está citando alguns versículos bíblicos aqui, indicando mais, né, para não ficar procurando, vai lá para Pedro e depois vai para Deuteronômio, para a gente não se atrasar aqui. E continuando. O monoteísmo opõe-se principalmente ao politeísmo, a crença em uma pluralidade de deuses, como na cultura grega e romana, por exemplo. Quando as nações pagãs abandonaram a unidade de
Deus, lançaram-se no abismo do politeísmo. E para a gente entender melhor, está lá em Romanos 1:23, se você quiser abrir nossa Bíblia depois. Bem disse o apóstolo Paulo. Bem disse o apóstolo Paulo. Em seu discurso, eles se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Se a razão humana não tivesse se degenerado pelo pecado, com certeza diria: só existe um Deus. E aqui tem uma parte da revistinha da conclusão, né? Eu vou falar essa conclusão aqui, vou ler a parte de Pedro, que é para a gente poder fechar. Ó, nesta lição, que é a que a gente fez agora, aprendemos que aceitar a existência de Deus não é o suficiente para alguém dizer que possui uma vida cristã genuína. Para alcançá-la, é imprescindível um relacionamento íntimo com Ele. O cristão não deve conhecer a Deus apenas intelectualmente, deve experimentá-lo em um relacionamento íntimo. A Bíblia possui, em palavras escritas, princípios e ensinamentos que levam a humanidade ao conhecimento de Deus, que é um privilégio. Além disso, ela possui registro que determina o padrão de vida e a prática da tradição cristã. Conhecemos o Senhor por meio dos seus atributos, que agora está falando que a gente estudou, das circunstâncias, das experiências pessoais, que cada um tem a sua experiência pessoal com Deus, da natureza, da oração também, do estudo da Bíblia e da prática dos seus ensinos. Sempre haverá pessoas que se recusarão a crer na existência de Deus, mesmo que ele seja infinitamente maior do que tudo que vemos ou pensamos. Somos felizes, pois não vemos a Deus, mas cremos verdadeiramente que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Glória a Deus por essa palavra e por esse estudo. Mas a gente não terminou, não. Agora a gente vai estar lendo aqui em Lucas capítulo 5, que eu até deixei anotado. Que eu queria falar sobre Pedro, que através desse estudo foi uma experiência, uma conclusão, assim, um entendimento que Deus me deu, assim, porque tem que ter referência, né? A gente estuda, mas eu sempre procuro, assim, referências bíblicas na Bíblia, para que venha a ser bem esclarecido, né? Que eu não procuro, assim, estudos em outros livros, claro, mas aqui é o principal, entendeu? Se tá lá e não tá aqui, se tem alguma coisa lá e não tiver aqui, não adianta, entendeu? Então tem que passar primeiro por aqui, para depois passar lá. Vamos lá, Lucas capítulo 5. Isso, Lucas capítulo 5. Tá, o título aqui é Os Primeiros Discípulos. Eu quero, ao ler, eu vou estar apontando assim, exatamente para Pedro, entendeu? O exemplo aqui da vida é Pedro, para que você entenda como conhecer a Deus, que foi o que a gente estudou aqui agora. Então eu vou falar literalmente mais sobre Pedro, para a gente poder entender melhor como conhecer a Deus. Tá bom? Vamos lá, capítulo 5. E aconteceu que, apartando-o da multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou, é que eu tô nervosa. E quando acabou de falar, disse a Simão: Fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, dá certo, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. 7. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra,
deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Então, assim, eu queria apontar mais para Pedro. Quando eu estudo, eu fico pensando assim, com certeza antes de Jesus aparecer para Pedro pela primeira vez que foi aqui, a gente não sabe, porque não está escrito nas escrituras, que Pedro já via Jesus de longe, mas com certeza Pedro sabia, assim, quem era Jesus, de ouvir falar, dos milagres que ele fazia antes mesmo dele vir para o barco dele para poder pregar. Então, assim, acredito muito que quando Jesus aparece aqui no barco, que acontece toda essa pesca, entendeu? Então, assim, quando ele pescou e depois que Jesus falou para ele seguir, eles teve que deixar tudo, entendeu? Então, assim, passaram a noite toda procurando peixe, não conseguiram pescar nada. Então, assim, depois que Jesus apareceu, Jesus usou o barco deles para pregar, pregou e, e depois de pregar, né? Eu tava gaguejando. Depois de pregar, falou que era para eles deixarem tudo. Na verdade, Jesus nem falou que era para deixar tudo, Jesus só falou, me segue. E eles deixando tudo seguir. Então, isso de deixar tudo me chamou muita atenção. Porque trazendo para as nossas vidas, é aquilo que a gente tem apego, entendeu? É deixar. Então, Pedro ali, né? Porque eu falei que a palavra ia ser diretamente apontado mais para ele, para a gente poder entender como conhecer Jesus. Então, assim, depois daquela dificuldade toda de não conseguir pegar nada, enfim, conseguiu pegar. Mas aí Jesus falou, segue-me. E ele deixando tudo. Então, essa parte me chamou a atenção, de deixar tudo e seguir. E trazendo para as nossas vidas, como eu estou falando aqui, é as coisas que a gente tem apego de deixar, entendeu? Para poder seguir Jesus, para poder obedecer Jesus. Então Pedro teve que deixar tudo. Vê que Jesus não obrigou, ele disse segue. Segue que eu estou mandando você. Não, ele não mandou ele seguir a ele, né? Jesus não obriga ninguém a nada, como eu falei, ele não quer nada forçado. Então, assim, ele segue-me. Então ele teve que deixar tudo, deixou tudo o que pegou, depois de uma noite de nada, deixou tudo o que pegou para poder seguir Jesus, né? Então, assim, ele se desprendeu de algo que ele tinha acabado de conseguir para poder seguir Jesus, entendeu? Então, ali Pedro já fez uma escolha. Primeiro ponto, ali ele já fez uma escolha, entendeu? Jesus disse, segue-me. Ele deixou o que precisava deixar, que não tinha como ir atrás de Jesus com uma rede pesada para poder carregar, que não faz sentido. Então, ele fez a escolha, ele deixou e ele seguiu. Não foi obrigado. Jesus apenas disse, segue-me, ele deixou e ele seguiu. Outro ponto também que eu vou ler em Lucas capítulo 6, versos, ou versículo 12, 13 e 14. E o título aqui é A Escolha dos 12 Apóstolos. E o mais interessante é que dentre desses 12 apóstolos, Pedro também está no meio. Pedro é um desses apóstolos. Versículo 12 do capítulo 6 de Lucas. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Isso. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Só até aqui. Que aqui também é para incluir que, ó, a escolha dos 12 apóstolos. Isso, a escolha dos 12 apóstolos foi Jesus, o próprio Jesus estava escolhendo os 12 apóstolos. E entre esses 12 apóstolos estava Pedro, entendeu? E eu quero ler aqui o resumo aqui embaixo, que eu também achei muito interessante, para a gente poder entender. Passou a noite em oração. Esse é o título. Antes de fazer a escolha dos discípulos, o Senhor Jesus, sacrificou o seu descanso para orar. Percebemos com isso sua humildade e inteira dependência do Pai. Ele poderia escolher por si mesmo, realmente, aqueles 12 homens, mas preferiu não se basear em sua própria vontade. O Altíssimo está disposto a dedicar tempo para ouvir seus filhos, mas nem sempre estes estão dispostos a falar com ele. Então, assim, veja que até o próprio Jesus separou um tempo para poder orar, para poder escolher os discípulos. Ele não precisava orar, ele era Deus aqui na terra, Jesus. Então, em tudo, nos detalhes, ele deixou aqui, não, vou orar. Então, ele deixando esse exemplo, quem somos nós para poder não orar? Se Jesus que agora está no céu, que daqui a pouco ele vem, orou, quem sou eu e você para não poder orar? Então, assim, entre essa escolha estava Pedro.
Então pode ver que em cada etapa Pedro ele está sendo escolhido. Então em cada etapa Pedro ele está renunciando a alguma coisa para conhecer a Deus, que foi o estudo que a gente fez, como conhecer a Deus. Entendeu? Então o exemplo da vida de Pedro ele vai fazer muito com que a gente entenda como conhecer a Deus. Então a gente leu no capítulo 5 que primeiro Pedro ele ouviu, né? Ele fez a escolha de seguir. Jesus chamou, segue-me, deixa tudo aí. Deixou e seguiu. E agora Jesus orou para poder escolher ele como apóstolo. Agora ele já é apóstolo. Entendeu? E agora a gente vai lá para o capítulo 9, ainda em Lucas, capítulo 9, do 1 ao 5. Glória a Deus. Eu li o resumo de baixo? Nem sei se eu li o primeiro resumo. Voltando aqui, eu quero ler o resumo do capítulo 5, eu não li. Eu só li o resumo do capítulo 6. Vamos ler o do capítulo 5. Ao mar alto, está escrito. O Senhor Jesus ordenou que Pedro lançasse a rede no mar durante o dia. Justamente o contrário do que os pescadores faziam. Uma vez que eles frequentemente saíam à noite, quando as chances de os peixes não identificarem as redes e serem apanhados são maiores. Pedro poderia ter considerado que o antigo ofício do mestre era a carpintaria e não a pesca, e que por isso ele talvez não entendesse do assunto. Contudo, ele poderia questionar, ele é carpinteiro, como é que ele vai entender de pesca? Por que ele está falando para mim jogar a rede para o outro lado? Entendeu? Ele poderia, mas não fez. Contudo, crendo na sua palavra, ele obedeceu e alcançou o milagre. Veja que o discípulo ignorou a aparente incoerência daquela orientação e se lançou na ordem do Senhor. Isso mostra que o que determina o milagre é a fé pura e obediente, e não as circunstâncias. Vamos lá, mais um resumo. Fizeram sinal aos companheiros. Se Pedro não passasse parte dos peixes para outro barco, certamente o seu afundaria, e todo o sucesso da pesca teria sido inútil. Isso nos serve de alerta quanto ao egoísmo. Por não compartilharem aquilo que recebem de Deus, tanto material quanto espiritualmente, algumas pessoas têm perecido na fé, isto é, muitos, mesmo beneficiados financeiramente, se recusam a ajudar quem precisa. Ou, embora conheçam o Senhor, evitam falar dele para quem necessita. Assim, o individualismo, a ganância e a indiferença têm causado separação no seio cristão e feito com que muitos sejam incapazes de ver a necessidade do outro, porque pensam apenas em si mesmos. Outra parte, vamos lá, deixando tudo. Aqueles homens precisaram ter coragem para renunciar aos seus ofícios, justamente o que trazia sustento a eles e a suas famílias, para seguir o Senhor Jesus. Assim como os primeiros discípulos, todos os que desejam receber a salvação precisam ter disposição e fé para renunciar a si mesmos. O Salvador espera que o nosso coração não esteja preso a nada nem a ninguém, e sim apto a se submeter inteiramente à sua palavra. Glória a Deus. E agora a gente vai estar lendo Lucas capítulo 9, né? A gente vai voltar para Lucas capítulo 9, versículo 1 e 5. Do 1 até o 5, depois do 28 ao 32. Lucas capítulo 9, isso, do 9 até o 5, depois a gente vai para o versículo 28 até o 32. Vamos lá. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Nada leveis convosco para o caminho, nem cajados, nem alforjes, nem pão, nem dinheiro, nem qualquer de vós tenha duas túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudiu o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Agora vamos ler lá no 28 ao 32, ainda do capítulo 9. O título aqui da Bíblia é A Transfiguração. A Transfiguração. E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto,
e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falaram da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro, os que estavam com ele, e Pedro e os que estavam com ele, carregados de sono, assim como eu estou agora, carregados de sono, e quando despertaram, viram a sua glória, e aqueles 2 homens que estavam com ele. É isso, só até aqui. E voltando lá para a parte do 9, né, que é a missão dos apóstolos, veja que, como estamos falando de Pedro, né, para a gente poder entender, aqui já tem mais um detalhe, que Pedro, a missão dos apóstolos, então aqui Deus já deu missão. Vê que depois que Pedro escolheu, que ele decidiu, ele seguiu Jesus, teve a escolha de seguir, depois Jesus orou para escolher os 2 apóstolos, para ter escolhido os apóstolos, Jesus orou. Então ele estava entre os escolhidos, né? Então, em cada etapa ele teve que renunciar, porque Jesus nem ia botar ele de qualquer jeito. Nós sabemos que Pedro tinha um temperamento forte, mas Deus sabia o que estava fazendo. Mas não era qualquer pessoa ali no erro, fazendo as coisas como hoje em dia tá, não. Tá? Porque Deus também não é bobo, né? E as coisas de Deus é feito com ordem e decência. Então, vê, ele deixou tudo e seguiu. Se desapegou, seguiu. Depois que ele seguiu, com certeza ele andou com Jesus. Jesus foi, orou ainda para que ele fosse escolhido. Ele foi entre os 2 apóstolos escolhidos. E agora aqui no 9, Deus dá missão aos apóstolos. E Pedro está entre esses apóstolos. Veja que depois de tudo que ele deixou, ele renunciou. Cada etapa, cada detalhe ali que ele foi deixando para andar com Jesus, Deus foi acrescentando, chamando, entendeu? Acrescentando mais. E aqui no 9, missão dos apóstolos. Aqui ele já ganha uma missão, entendeu? Então, assim, em cada momento Pedro foi conhecendo Jesus, de pouquinho a pouquinho. E eu quero ler também um resumo embaixo, porque eu anotei, que é pra gente entender, em nome de Jesus. Ó, autoridade e poder, que foi que Pedro recebeu depois da escolha que ele fez de andar com Jesus e de conhecer, né? Que não tem como andar sem conhecer. Quem anda de verdade, conhece. Vamos lá. Autoridade e poder foram concedidos pelo Senhor Jesus aos discípulos, a fim de que saíssem a campo para pregar o Evangelho, curar e libertar os oprimidos. Com isso, eles não somente foram instruídos, como também capacitados espiritualmente para servir e triunfar sobre o diabo e suas obras. De igual modo, todo aquele que é cheio do Espírito Santo recebe poder e autoridade para que nenhum mal possa lhe resistir. Entretanto, porque muitos servos fiéis a Deus têm sido massacrados por problemas? Tá aqui um ponto de interrogação. Ó, justamente porque não fazem uso da ferramenta fundamental que o Senhor lhes conferiu, sua autoridade. Assim, por ignorarem o que o Filho do Altíssimo tem compartilhado com eles, perdem não apenas as batalhas contra o mal na vida das pessoas, mas também em sua própria vida. Então, assim, eles receberam autoridade e poder, né? Que é o que a gente precisa receber mesmo para lidar com as hostes espirituais da maldade. E mais um resumo. A provisão de Deus, que fala sobre o versículo 3. Aqueles 12 homens haviam usado a fé para deixar tudo. Ó, foi o que eu falei, vou ler de novo. Aqueles 12 homens haviam usado a fé para deixar tudo e seguir o Senhor Jesus. Agora aprendiam com ele a importância de colocar sua confiança inteiramente em Deus e não em si mesmo. O Salvador orientou seus discípulos a priorizarem a pregação do Evangelho. Portanto, não deveriam se preocupar com outras questões. A renúncia é a dependência divina. A renúncia e a dependência divina evidenciam a qualidade da fé que agrada ao Altíssimo. Diante disso, quanto mais dependermos da sua palavra, mais mostraremos crer. E quanto menos dependermos, mais incredulidade demonstraremos possuir. Glória a Deus. E agora, para fechar, para finalizar, eu vou, é no 9 mesmo ainda. Lucas 9, 23 ao 27. Que é o próprio Jesus falando. E o título aqui da Bíblia é Como Seguir a Jesus, que é o que a gente está falando, que foi o que Pedro fez lá no começo, por etapas. Isso mesmo, por etapas.
E nessa parte também, eu já ia esquecendo, eu esqueço de tanta coisa. Nessa parte que Jesus convocou, eu já falei, mas na parte que Jesus orou e chamou os discípulos para poder subir, né, o monte para ele orar lá, que os discípulos que estavam com sono, assim como eu estou agora, que viram Moisés e Isaías, Elias, gente, eu acabei de ler, eu acho que é Isaías. É Moisés e Isaías. Eu acho que era isso mesmo, Moisés e Isaías transfigurado, que viu toda aquela coisa. Então, assim, foi um privilégio que Pedro teve. Não sei se você está conseguindo me entender. Desde o começo, entendeu? Em cada etapa de Pedro, em cada renúncia, em cada momento, em cada tempo que ele passava com Jesus, ele aprendia alguma coisa, ele tinha experiência de alguma coisa. A partir da escolha e do momento que ele fez. Então, assim, por isso que é importante a nossa escolha. Entendeu? Ele deixou tudo, ele se desapegou de tudo e foi andar com Jesus. Então, ele teve até privilégio de ver Moisés e Isaías, entendeu? Depois de mortos, que foram ressuscitaram, apareceram lá, como a Bíblia diz, viram Jesus lá com a veste resplandecente. Isso é privilégio. É privilégio de quem anda com Deus. Tem coisas que Deus não mostra para todo mundo, não. É só para quem está ali, ó, na intimidade com ele. Então, assim, Pedro, independente do temperamento que ele tinha, porque depois a gente sabe quem ele se tornou, e Jesus também sabia, por isso que chamou ele, e também foi paciente, né, em ensinar ele em todos esses momentos que a gente está aprendendo agora. Então, assim, é um privilégio, entendeu? Pedro, apesar da escolha dele, a escolha que ele fez, ele teve um privilégio. Todos esses privilégios aqui ele teve, depois da escolha que ele fez com Jesus, de andar com Jesus. Tá, vamos lá, gente. Vamos ler aqui o Lucas 9, 23 e 27. Como seguir a Jesus, né, que eu disse. Vamos lá, pra gente não ficar enrolando, que eu já tô morrendo. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, Jesus falando, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que proveito tem ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta ter tudo, poder ter tudo e perder a si mesmo? Não adianta de nada. Eu já li. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, isso aqui é muito sério. Porque qualquer que de mim, é o próprio Jesus falando, e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vir na sua glória, e na do Pai, e na dos seus santos anjos. E em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. Glória a Deus. Gente, não era Isaías, não, era Moisés e Elias. Tá aqui, ó. Tá vendo? Moisés e Elias. Tá aqui, glória a Deus. Moisés e Elias. Então, assim, gente, tá tudo anotado, graças a Deus. Então, assim, conhecer, como conhecer, o que significa conhecer a Deus, entendeu? Então, eu quero que você, assim, fique com essa palavra de como, o que significa conhecer a Deus. A gente viu, estudou na natureza, nas circunstâncias. Tem detalhe, né? Tem muitos detalhes, não preciso nem citar que é muita coisa assim que todo mundo passa, que ninguém é perfeito e que no mundo realmente a gente tem e estamos tendo aflição, mas em todas essas coisas a gente consegue conhecer a Deus. Independente de todas essas coisas, é possível conhecer a Deus, entendeu? Então, assim, graças a Deus a palavra dele hoje é revelada a nós, porque se eu não tivesse com esse livro aqui na mão agora, eu não saberia o que falar para você, não teria nem motivo para me gravar. O que, que eu ia falar aqui para você se não existisse a palavra de Deus? Então é por ela que eu consigo falar, entendeu? Então, assim, que você possa ficar com essa palavra e saber como conhecer a Deus. Oração, jejum, leitura da palavra, entendeu? Tem muitas coisas no interior também, é se arrepender, reconhecer que errou. É muita coisa aí nos detalhes, sabe? Deus, ele ama os detalhes. Então, quando a gente se qual é a palavra certa? Quando a gente se submete, pode ser essa, se submete a fazer tudo, sabe? Que Deus não nos manda, ele tem os mandamentos dele, mas também não é obrigado, porque Deus não recebe nada forçado.
Assim, então, assim, ele nos oferece, entendeu? Tá aqui a palavra, como eu sempre faço questão de lá, tá aqui, entendeu? Então, quando a gente se esforça para poder cumprir tudo ali no detalhe, Deus, ele aperfeiçoa. Com o tempo, ele vai nos aperfeiçoando, entendeu? Por dentro, por fora. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lê, então ele vai se aperfeiçoando. Não tem como eu dizer que daqui, o exemplo para assim, da minha vida. Eu não posso afirmar, gente, dou certeza para vocês que daqui para frente eu não vou melhorar mais no vídeo. Eu não vou mais conseguir falar, não tem como eu te dar certeza de que eu vou continuar errando. Se eu tô indo pelo caminho certo, se eu tô escolhendo a melhor parte, a tendência é melhorar, entendeu? Mas depende de mim. Depende da escolha que eu vou fazer todos os dias. Hoje eu tô aqui gravando vídeo, mas amanhã eu posso fazer a escolha de não gravar mais. Entendeu? Então depende da minha perseverança na escolha que eu fiz. Assim como Pedro fez a escolha e foi. Depois a gente sabe quem Pedro foi. Curava, libertava, prodígios e maravilhas, tudo através da palavra de Deus. Pedro fez uma escolha, ele teve uma escolha. E ele foi até o final. E hoje é exemplo aí pra gente, entendeu? Tá aqui a história dele, que ele negou Jesus, mas se arrependeu. E é isso, gente. Assim, se a gente se arrepender, como eu disse no outro vídeo, é só se arrepender. Fazer a escolha, se voltar para Deus. Pedir, claro, ajuda a Deus para se desapegar, porque o desapego, eu falo por experiência própria. Para se desapegar é uma coisa muito complexa. Tem que ter Deus, você tem que querer mesmo, Senhor. Isso aqui tá atrapalhando a minha relação, meu relacionamento com o Senhor. Me ajuda a tirar isso aqui. Entendeu? Eu não quero mais. Eu prefiro a presença do Senhor. Porque o desapego eu vou te contar, viu? Me perdoa falar assim, mas não é impossível não, tá? Porque isso aqui, ó, que é a palavra de Deus, isso aqui, por isso aqui o desapego não é nada, tá? Então, assim, é difícil, mas é possível. Eu tô aqui para dizer que é possível desapegar. Porque se eu não tivesse me desapegado, eu não tô falando diretamente de uma coisa específica, mas de outras coisas, porque a gente às vezes se apega não só em umas coisas, mas em outras. Se eu não tivesse me desapegado, eu não estaria aqui gravando vídeo falando para você que é possível. Então aqui tá uma sobrevivente que conseguiu se desapegar e seguir Jesus quando chamou. Não forçadamente, né? Como todos os dias eu não sigo a Deus forçadamente. Deus sabe que a qualquer momento, se eu fizer a escolha de não seguir mais no caminho dele e deixar tudo que eu tô fazendo aqui para lá e seguir outro caminho, ele vai ver, obviamente, né? Eu não tô falando fiz aqui dele deixar para lá não. Só tô falando que ele não vai, entendeu? Ele me ama muito, me quer muito. Mas assim, se eu escolher hoje, eu sei que Deus pode usar alguém pra. Porque Deus ama, né? Ele não desiste da gente, graças a Deus. Mas assim, eu teria feito a minha escolha, entendeu? Eu ia ter feito a minha escolha. Mas assim, graças a Deus, isso eu não. Claro que eu não vou fazer. Mas é só pra gente poder entender melhor, entendeu? Que ao lado de Jesus, ao lado de Jesus, tudo é muito bom, entendeu? Então, assim, Pedro, ele teve o privilégio. Viu que ninguém conseguiu ver, porque nem todo mundo viu o que Pedro viu. Jesus não chamou os 12 para subir ao monte para. Não foi os 12 que viram. Ah, deixa eu tentar lembrar. Não foi os 12 que viram Moisés e Elias. Esse Elias. Não é Isaías, não. Meu Deus do céu, me perdoa. Moisés e Elias. Não foram os 12 que viram Moisés e Elias. Entendeu? Jesus orou mais ali. Teve privilégio, entendeu? Depende de mim, depende de você, de cada. É, do quanto a gente entrega para Deus. Entendeu? Depende do quanto a gente entrega, do nível de entrega. Se eu entregar muito, eu vou ter muito. Se eu entregar pouco, eu vou ter pouco. Se eu entregar mais ou menos, eu vou ter mais ou menos. Então, assim, conforme você se entrega, Deus vai se revelando para você e através da palavra dele também. Então, é possível conhecer a Deus. Hoje a gente conseguiu um pouquinho entender como conhecer a Deus, tá? Então, que você possa ficar com essa palavra. Obrigada por vir até aqui comigo. Vai ter outros vídeos, se Deus quiser, ir na parte da manhã, porque agora tá de noite e eu tô com sono, mas tô sendo sincera em gravar aqui o vídeo pra vocês. Tô com um pouquinho de sono, mas é tempo e fora de tempo. E é bom que eu também já vou me acostumando mais, Deus vai trabalhando mais na minha vida. Quando eu vou se desempenhando mais, né? Depende do nível, né? Eu acabei de falar do nível da entrega. Então, assim, que você possa ficar com essa palavra e saber que é possível conhecer Deus naquilo que você está passando agora. Eu não sei, mas Deus está vendo, porque Ele está te observando nos detalhes. E assim, é possível conhecer a Deus nas circunstâncias, nos problemas, na enfermidade. Até na enfermidade é possível conhecer a Deus. Então, assim, você possa ficar com essa palavra e procure conhecer a Deus, entendeu? No dia a dia, na oração, que é uma conversa, a oração é uma conversa. Seja sincero nessa conversa. Seja, abre o coração nessa conversa.
entendeu? Que Deus, ele tá só esperando você, né? Então, assim, procure conhecer Jesus. Procure conhecer ele porque ele já te conhece, né? Agora só falta você conhecer ele e viver aquilo que ele tem para você. Porque, infelizmente, se você não procurar conhecer ele, você não vai conhecer o que ele tem para você. Uma coisa que, quando eu oro, o Espírito Santo vai ministrando no meu coração, assim, as palavras, né? Que eu preciso alcançar o coração de Deus. Sabe? O coração de Deus está aqui. Eu preciso alcançar o coração de Deus. E alcançando, se eu conseguir alcançar, eu conheço as verdades. As verdades não. As verdades também. Se eu conseguir alcançar o coração de Deus, eu vou conhecer as verdades que estão no coração dele a respeito da minha vida. Entendeu? É algo tipo um tesouro. Tipo não, é um tesouro que eu preciso alcançar e que se eu ter aqui na minha mão, eu vou conhecer as verdades, aquilo que ele tem a respeito da minha vida. Eu vou saber para onde ir, o que fazer, com quem andar, com quem falar, como falar. Então, assim, é algo incrível. Entendeu? Alcançar o coração de Deus para conhecer aquilo que ele tem a respeito da nossa vida. Tá tudo com ele. Então procure conhecer ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Na palavra, na oração, na sinceridade. Deus ama a sinceridade. Quando a gente é sincero. Quando a gente é sincero até pra gente. Ele ensina a gente a ser sincero até pra nós mesmos. Que às vezes a gente fala coisas assim que, tipo, dentro da gente a gente sabe que tá escondendo alguma coisa. Senhor, me perdoa por isso aqui. Aí aquilo tá lá na mente. Ué, não vai pedir perdão por aquele lá, não? Vai pedir só por esse? Entendeu? Então é até nessas coisas. Deus tá lá de cima vendo tudo. Então é no detalhe. Seja sincero nos detalhes. Que nunca mais a sua vida vai ser a mesma. Seja sincero com Deus nos detalhes. Senhor, eu fiz isso aqui. Senhor, me perdoa porque eu olhei dessa forma aqui. Senhor, eu pensei dessa forma. Senhor, a minha intenção quando eu olhei, quando eu falei, quando eu fui naquele lugar foi essa aqui. Me perdoa, eu não deveria ter feito. Deus vai lá e perdoa. Porque você está sendo sincero nos detalhes. Você não está pulando parte. Entendeu? E quando a gente pula parte, a gente engana a nós mesmos. Não está enganando Deus, que Deus lá de cima já viu. Antes mesmo da gente fazer, ele já viu. Então, assim, seja sincero no detalhe, nos detalhes. Sinceridade nos detalhes. Que Deus vai transformar a sua vida. Você vai conhecer outras coisas através da sinceridade que você tiver com Deus. Deus vai abrir a sua visão, a sua mente. E tudo vai começar a se movimentar, entendeu? Dentro de você. Eu gosto de fazer isso aqui porque entendeu? Porque movimenta mesmo dentro, mexe mesmo, bagunça, parece que tá bagunçando, né? Mexe tudo. E depois coloca tudo no lugar, como Deus quer. E aí tudo começa a mudar, entendeu? Então, assim, graças a Deus eu sou uma pessoa que procurei conhecer Jesus. Então, que você também, eu desejo do fundo do coração que você também seja uma pessoa que consiga procurar Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Gente, obrigada por ter me assistido até aqui. E tem mais vídeos pela frente. Me perdoa por estar assim também, não sei nem se o áudio está sendo baixo. Eu sei que a imagem fica um pouquinho assim, meia com ruídos na imagem, porque o meu celular não é muito bom, não. Mas eu tô aqui e, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. E mesmo se não for melhorar, que eu sei que vai, vou continuar mesmo com o celular com cisco e não tem problema. Já disse que o que brilha aqui é a palavra de Deus. Então, assim, fique com essa palavra, procure conhecer Jesus. Que só Ele é o caminho, a verdade e a vida, então não tem caminho fora dele, Ele é o único caminho, não tem verdade. Se tu tentar viver alguma verdade fora dele, é tudo mentira e também não tem vida. Tentar viver fora dele, como é que vive fora dele? Não dá para viver fora dele. Ele é a própria vida. Então, procure conhecer Jesus. Independente do que você esteja passando agora, procure conhecer Jesus. Tá doendo? Continue procurando conhecer Jesus. Tá sentindo falta? Continue procurando conhecer Jesus. Tá no luto? Continue procurando conhecer Jesus. Quanto mais você procurar conhecer, mais coisas Deus vai te revelar. Coisas que ninguém nunca viu. Coisas que ninguém nunca ouviu. Tem coisas que Deus, assim, tem guardado que é só para você. Coisas que Ele tem para entregar só a você. Mas ainda não entregou porque você não procura conhecer Ele. Ele não vai te entregar enquanto você não procurar conhecer Ele. Uma coisa também que o Espírito Santo falou para mim há anos atrás, não, ano passado, ano retrasado, que não tem como dar testemunho de alguém que eu não conheço. Como é que eu vou dar testemunho de alguém que eu não conheço? Não tem como dar testemunho de alguém que eu não conheço. Qual palavra eu vou usar? O que eu vou estar inventando? Uma mentira. Não tem como dar testemunho de alguém que eu não conheço. Então não tem como dar testemunho de Jesus se você não conhece ele ou se eu não conhecesse ele. Se nós não conhecêssemos ele, não ia ter como dar testemunho dele. Então, assim, tem que ter conhecimento. Tem que conhecer, tem que ter relacionamento.
Que aí assim a gente vai poder dar testemunho do que a palavra dele diz, que é a própria verdade. Então, assim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que as palavras que foram ditas aqui através do Senhor, que me edificou, possam edificar a sua vida. Que a palavra possa entrar e possa se movimentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigada por ter me assistido até aqui, né? Estudado comigo até aqui. Me perdoa pela forma como eu tô. Mas é isso, gente. Fica com Deus. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.